a Defensoria Estadual discordou da nova divisão de riscos em áreas de instabilidade apresentadas pela Braskem. A repórter Maria Maciel está comigo ao vivo agora, nesse exato momento, e vai nos explicar o que foi debatido nessas reuniões. Maria Maciel, o que está acontecendo? Nos atualize. Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Bom, por esse novo mapa apresentado pela Braskem, 3.100 novos imóveis seriam incluídos aí no plano. Só que a grande questão é que parte desses imóveis entrariam nas áreas de risco presente e outra parte em risco futuro. E é disso exatamente que a Defensoria Pública do Estado discorda. Sobre esse assunto, eu converso agora com o defensor público Ricardo Mello, que participou aí dessas reuniões juntamente com a Braskem. Bom dia, defensor. Então, o ponto de discordância é justamente esse, essa divisão de áreas de risco? Exatamente. Um bom dia a todos, bom dia, Wilson. Uma satisfação estar aqui no teu programa, conversando contigo e, consequentemente, com toda a sociedade, fazendo os esclarecimentos necessários do interesse público. É isso, a Braskem encomendou alguns estudos e chegou à conclusão que há 1 ano e meio a CPRM, juntamente com a Defesa Civil, já havia concluído, ou seja, algo do passado. Então não existe essa história de um risco presente e um risco futuro. Esse risco já foi apontado há mais de 1 ano. E se a Braskem tem responsabilidade social e tem mostrado que tem que estar assumindo a responsabilidade, e desta feita está reconhecendo uma área mais ampla, a área que é objeto da ação civil pública, que trate disso da mesma forma, que coloque no novo termo aditivo toda essa área, não apenas 800 imóveis ou 1.400, mas 3.100. A população precisa de segurança jurídica, da certeza que entrará no programa de indenização e que será compensada adequadamente pelo dano ocorrido no subsolo, que está gerando esse problema nos bairros afetados. Então, com essa divisão, esses outros imóveis, que ficariam de fora desse risco presente, eles não teriam aí a garantia de que entrariam no programa de indenização, seria algo futuro. Exatamente, isso é jogar um problema lá para frente. E que eu acho ainda assim bastante crítico é querer atrelar a colocação dessa área mais ampla a uma ação ambiental, porque existem 2 ações, uma ação civil pública indenizatória, que é essa que estamos tratando a benefício da população, e uma ação que cuida do meio ambiente, que não é, a Defensoria não faz parte dessa ação. Uma coisa não tem nada a ver com outra, cada um a seu tempo. Não existe isso de atrelar uma ação à outra. A população tem pressa e precisa, repito, de segurança. Mais ainda, discordamos que para colocar toda essa área precisa de uma inspeção da Junta Técnica ou da Defesa Civil. Primeiro porque essa área que está sendo apontada agora pela Braskem coincide em grande parte com a área que a CPRM e a Defesa Civil já apontou. Se essa área que agora estamos falando não entrou no acordo, foi porque a Braskem tinha suas dúvidas, ela está no direito dela como um ré, e queria aprofundar. Aprofundou. E hoje ela está apontando que existe sim aquele risco que há 1 ano e meio a CPRM já apontava. Então, vamos colocar sim, dando certeza, segurança jurídica a esses cidadãos, cerca de 3.100 residências, mais de 10.000 pessoas, que eles serão compensados adequadamente. Querer criar formalismos aqui é empurrar, com todo respeito, um problema atual, presente, para o futuro. Então, esses conceitos são criados, na minha ótica, na ótica da Defensoria, para jogar algo que precisa ser enfrentado de plano, de pronto, para, sei lá, para o futuro, para um dia incerto e não sabido. Agora, essas famílias, elas já vivem um drama dessa situação, de ter suas casas ali nessa área de risco. E com essa incerteza, o sofrimento ainda é ainda maior. É ainda maior, veja, as pessoas perguntam, doutor, como é que a minha casa está aqui nessa rua, a do meu vizinho, do outro lado da rua entrou e o meu não entrou. Veja, aqui não tem mais uma padaria, não tem mais uma mercearia, não tem mais transporte público, à noite fica aqui um deserto, correndo todo tipo de risco. Ou seja, toda essa população está sendo afetada, seja diretamente pelo dano, seja pela condição que o bairro ficou. A minha casa não teve a infraestrutura ainda abalada. Sim, mas ele está em risco ali, não tem mais valor, não tem mais aquelas comodidades que tinha na região, no bairro dele.
E isso precisa ser considerado e a Defensoria Pública continua batendo nessa tecla e defendendo a todos. E é importante dizer, a única ação que está defendendo a população é a ação civil pública impetrada pelas instituições coautoras, Defensoria Pública Estadual, Federal, Ministério Público Estadual e Federal, que nasceu esse termo de acordo, que está andando com as devidas indenizações, são muitas casas, estamos acompanhando, fiscalizando, e tanto a população quanto os pequenos empreendedores. Agora, doutor, com relação a essa divisão, né, dessas áreas de risco presente e risco futuro, é possível ainda fazer alguma coisa? Esse mapa foi apresentado pela Braskem. A gente só faz aceitar ou ainda é possível brigar para que isso seja modificado? A gente está no terreno da negociação, né? Estamos debatendo e vamos defender isso. Queremos, né, temos que crer que a Braskem, que tem falado que tem responsabilidade social e que vai assumir todos os danos, né, as indenizações fruto das consequências de sua mineração, vai concordar e fazer constar em comum acordo toda essa área. Essa área é importante salientar, ela consta na ação civil pública. A metade da ação foi resolvida com aquele primeiro termo de acordo. Depois entrou mais 2.000 imóveis num termo aditivo. E agora temos essa terceira fase. Com essa terceira fase, toda aquela área que ainda continua na ação vai ser resolvida e a população terá a certeza, a segurança jurídica que entrará no cronograma de indenização. O que nós não podemos concordar é que a Braskem hoje, reconhecendo que toda aquela área deve entrar, queira classificar uma área de um dano presente, do risco presente e do risco futuro. Isso é jogar um problema lá para frente, né? A CPRM, com a Defesa Civil, há mais de um ano já havia apontado tudo isso. O novo mapa da Braskem, ele é um pouco mais amplo. Veja como o problema é sério. Ele é um pouco mais amplo do que a CPRM havia apontado. E isso é normal numa situação dessa. Por quê? Porque o solo continua se movimentando e outras áreas vão se danificando. Tanto que na ação civil pública que fizemos, nós pedimos a indenização de toda aquela área que a CPRM havia apontado, mais qualquer outra que no futuro viesse a ser comprovado os danos fruto consequentes da mineração. E é isso que está acontecendo. Certo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Okay. Então, essa foi a fala do defensor público Ricardo Melro, aqui da Defensoria Pública do Estado. Então, vai depender de muita negociação, então, após a apresentação desse mapa, para que seja que todas esses 3.100 imóveis sejam incluídos nesse aditivo, mas com risco presente, não esse risco futuro, como quer a empresa. Voltamos com você, Wilson. Muito bem. Maria, muito obrigado pela sua informação, mas enfim, eu queria até agradecer ao doutor Ricardo Melro, defensor público, que toda a fala dele é muito precisa e muito sóbria. Eu queria que, por favor, você fizesse uma pergunta a ele, se esse momento, e cada vez que a Braskem leva um tempo, inclusive vai aceitando o que já devia ter sido aceito, como ele mesmo disse anteriormente, se esses aditivos, essas pessoas que vão sendo, inclusive, incluídas, se isso tudo não é uma forma de atrasar, inclusive, aí, essa ação civil pública para essas indenizações, isso não atrapalharia, inclusive, essas negociações e essa luta, inclusive, de ação civil pública impetrada pela Defensoria Pública e os outros órgãos? Bom, defensor Wilson Júnior pediu para fazer uma pergunta, eu vou repassar aqui para o senhor, com relação a esse termo aditivo. Ele quer saber o seguinte, o fato de a Braskem demorar, né, para considerar essas áreas, né, como o senhor mesmo falou, foi uma etapa, segunda etapa e agora já é o terceiro aditivo. Isso não seria uma forma de atrasar todo esse processo, burocratizar ainda mais essa questão? É isso que nós estamos defendendo. Você não querer reconhecer esse problema, que é um problema atual, você, na realidade, está jogando lá para frente, está atrasando, está postergando um problema que a população espera que seja resolvido agora. Veja, não há novidade nessa área. Isso já foi reconhecido há mais de 1 ano e meio pela Defesa Civil e pela CPRM. Então, é importante aclarar aqui para a população que essa área que agora está em discussão encontra-se na ação civil pública, que está para ser julgada a qualquer momento na terceira vara federal. E acreditamos, diante de todas as provas que tem nos autos, e mais essa que a própria Braskem concluiu através de seus estudos, que ela vai ser procedente. Veja, não é necessário, se a Braskem tem essa responsabilidade com a população e tem mostrado que está assim assumindo, né? Não é necessário aguardar sair a sentença, sair a decisão, um acordo de um eventual recurso ao TRF ou ao STF. Não, vamos encarar os fatos.
O problema está confirmado, a própria Braskem confirmou que existe, e vamos tratá-lo como algo presente, atual, porque é assim que é. Você dividir uma área presente e uma área futura, você está, na realidade, desculpa o jargão popular, empurrando com a barriga. Não acreditamos que a empresa que está há tantos anos aqui em Alagoas, ela vai querer postergar, atrasar, retardar uma solução que pode ser feita agora. E outra coisa, sem maiores burocracias. Repito, essa área já foi reconhecida pela CPRM, grande parte dessa área, tá? Pela Defesa Civil, está sendo ampliada, não restringida. Porque se fosse para ser restringida, a gente ia exigir sim que a Defesa Civil, a CPRM, confirmasse. Mas para ampliar, ou seja, se é melhor para a população, criar burocracia, criar formalismos aqui só vai retardar. A gente não concorda com isso, acreditamos que a Braskem nessas negociações vai chegar, vai refletir e vai chegar ao bom termo de incluir todos, cerca de 3.100 imóveis, não apenas 800 como foi anunciado, ou 1.400 como está se querendo. A população tem pressa e precisa de segurança jurídica, da certeza que entrará no programa de indenização e terá um cronograma estabelecido para receber o que lhe é devido adequadamente e retomar sua vida. Obrigada pelas informações. Então, é isso que todos os moradores dessa área querem, né? Uma solução e que seja rápida para todo mundo. Voltamos com você, Wilson. Muito bem, muito obrigado, Maria Maciel. Agradeço também, parabéns pelo brilhante trabalho e as informações importantes e a fala, inclusive, do defensor, doutor Ricardo Melo, falando sobre essa situação. É aquela história, você assumir mesmo a culpa de que você já assumiu, agora não pode estar postergando, faz um pedaço, 800, aí vai dar 1.100 casas, daqui a pouco 800, daqui a pouco mais 300, 400, e isso vai levando, literalmente, empurrando isso com a barriga, num momento difícil que todas essas pessoas estão vivendo. E como disse o próprio defensor, doutor Ricardo, foi feliz quando ele falou que às vezes a pessoa tem uma casa aqui e às vezes a casa dela está em criticidade, mas a do vizinho não. Quer dizer, a dela, ele vai ter que se deslocar, tem que sair realocado, vai ser demolida aquela casa, mas o vizinho não, porque a minha casa não apresentou. Mas ele está na mesma área também onde o solo se movimenta, onde o solo está estável. Essa que é a verdade. Além de tudo isso, as outras pessoas que ficaram isoladas num bairro onde não tem mais panificação, onde não tem mais hospitais, não tem mais nada. Quer dizer, a pessoa ficar ilhada num local daquele, perigosíssimo, né? Onde os bandidos sabem que não há movimentação nenhuma, é um risco de vida, é um risco, inclusive, o seu imóvel desvalorizado totalmente, além também do isolamento total, porque não vai ter mais coleta de lixo, não vai ter mais ônibus passando na porta, nada disso. Então é importante que toda essa área já seja, logicamente, demarcada e resolvida rapidamente, antes que o pior aconteça, antes que essas pessoas sofram mais do que já estão sofrendo. Parabéns à Defensoria, parabéns, doutor Ricardo Melo, pela sua sobriedade, pela fala, inclusive, da Defensoria, que junto com os outros órgãos, com o Ministério Público do Estado, com o Ministério Público Federal, estão juntos para proteger essa população que já não sabe mais a quem recorrer, a não ser a pedir a Deus que dê calma, tranquilidade, sanidade, para poder até o final conseguir passar por essa turbulência terrível que não queira ninguém estar passando o que essas pessoas estão passando. Voltando a falar sobre o assunto que falamos, inclusive, agora há pouco, em que a Defensoria Estadual discordou da nova divisão, inclusive, de riscos em áreas de instabilidade apresentada pela Braskem, a assessoria de comunicação da Braskem nos enviou uma nota em que diz que entregou os estudos de impactos de superfície às autoridades competentes e está em tratativas técnicas para a definição de possíveis novas ações a serem adotadas em comum acordo para os bairros afetados pelo fenômeno geológico aqui em Maceió. De acordo, inclusive, com a Braskem, a prioridade continua sendo a segurança dos moradores da região, propondo e tomando todas as medidas necessárias para isso. Finaliza a nota a Braskem.